A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Paulo. E eu quero trazer uma reflexão acerca de um assunto que é tão falado, pregado, anunciado em todo o corpo de Cristo. Este assunto ele é bem complexo e muitas vezes ele é difícil de entender. E eu quero aqui trazer somente uma rápida explicação sobre este tema chamado pecados. E nós vamos aqui observar de uma forma bem, não muito aprofundada no assunto, porque eu não quero demorar muito nesse vídeo, mas só para os irmãos terem um entendimento de como as pessoas, quando não têm uma mente aberta, não têm um coração voltado realmente para Deus, elas se utilizam de passagens da Bíblia para atacar as pessoas. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus irmãos, nós, lendo esses dois versículos, nós podemos aqui então sugerir da maneira que quisermos, dizer que Deus ele não escuta nenhuma pessoa, dizendo que Deus ele tem a sua mão estendida para salvar, que tem os seus ouvidos abertos para ouvir, mas as iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então nós podemos, por esses dois versículos, entender que Deus não pode ouvir ninguém. Deus não pode olhar para ninguém. Por quê? Porque todas as pessoas pecam. É lógico que iniquidade é uma coisa mais profunda, são pecados mais agressivos e muitas vezes irreversíveis. Mas a Bíblia também relata sobre o pecado. E quando, meus irmãos, nós não lemos os demais versículos, nós podemos atacar as pessoas usando somente esses dois. E é isto realmente que tem acontecido em muitas pregações, em muitos sermões, em muitos cultos de doutrina. Mas vamos ler o que diz o texto em versículos adiante. Diz assim: Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, ou seja, as mãos manchadas de sangue significam homicídios. Aleluia! Pessoas que estavam matando, pessoas que estavam cometendo diversos tipos de homicídio, mãos manchadas de sangue, dedos de iniquidade, ou seja, uma coisa levando a outra. Aleluia! Agora veja, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Observe o grau que está sendo relatado aqui pelo profeta Isaías. É um grau muito profundo, é algo muito terrível, meus amados. Olha o versículo 4, ninguém há que clame por justiça.
nem ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho, produzem a iniquidade, chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apartando-os, sai deles uma víbora. Veja que Deus, a falar sobre este assunto, ele não cessa no versículo 1 e no versículo 2. Deus, ele vai explicar o que eles estavam fazendo para que Deus não os ouvisse, para que as mãos do Senhor não fossem estendidas e para que o seu rosto ficasse encoberto para essas pessoas. Nós temos que entender, meus irmãos, que a Bíblia não pode ser interpretada por meio de 2 versículos ou um versículo, não, ela tem um contexto. Ela tem um texto e um contexto, ela tem um começo, meio e o fim daquilo que está sendo dito. E é por esse motivo que eu quero trazer essa reflexão rápida aqui. Eu quero falar rápido sobre o pecado, o que é pecado. E numa forma bem simples, de um entendimento bem simples. Em primeiro, pecado significa desobediência. Pecado significa uma norma. Pecado significa um preceito, uma falta, um erro, uma quebra de uma ordem. Pecado também significa impiedade, concupiscência. E em alguns tradutores dizem que a palavra pecado significa errar o alvo. Então, meus irmãos, pecado, ele significa todas estas coisas. Desvio de conduta moral e ética e espiritual, ou seja, no pensar, no falar, no agir, enfim. Agora, existe diversas variedades de pecados e suas gravidades são diferentes. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que todos os pecados são iguais, mas nós vemos que não, a Bíblia mostra que não. Todos são pecados, mas o pecado tem a sua gravidade. Alguns são muito graves, outros não são tão graves assim. Alguns são irreversíveis e outro pode ser resolvido. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero falar aqui também sobre esse tipo de pecado. O primeiro tipo de pecado que eu quero falar é o pecado original. O pecado original, toda a raça humana está sujeita a ele. Desde que nós fomos formados no ventre de nossa mãe, viemos para o mundo, nós temos essa tendência natural do pecado já habitando em nós. Então nós vemos até no comportamento de uma criança quando nasce, essa criança ela vai se formando, ela vai criando, vai sendo praticamente impulsionada a certos tipos de reações que às vezes achamos engraçado, achamos bonito. Por exemplo, a criança ela começa a querer dominar os pais, a criança começa a fazer com que ela seja o centro das atenções. Ou seja, a criança começa a fazer com que os pais façam tudo o que elas querem no momento que elas querem. Vemos que as crianças têm uma tendência também de enganar, de mentir. Vemos a tendência da ira no coração das crianças, a briga, a disputa. E todas estas coisas, meus irmãos, se não forem tratadas, se não fossem trabalhadas, se não forem moldadas, ao decorrer dos anos, quando já adulto, será uma pessoa ruim, será uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, uma pessoa de baixo nível espiritual, uma pessoa mesquinha. Aleluia. Por quê? Porque essa tendência é a tendência do pecado que já está em nós. Em nosso DNA, em nosso corpo mortal, em nosso corpo físico, nós adquirimos esta herança do pecado desde o primeiro homem, chamado Adão, quando desobedece a Deus. Então este é o pecado
original. Alguns manifestam de uma forma, outros de outra, mas todos em comum têm o pecado já dentro do seu próprio ser. Então este é o pecado original. Existe também o pecado pessoal. O pecado pessoal, meus irmãos, ele é um pecado voluntário ou consciente. Ou seja, o que é pecado pessoal? Pecado pessoal é aquele tipo de pecado formado na mente humana, chamado de pensamentos. Todos os seres humanos pecam em pensamentos. Todos os seres humanos pensam muitas vezes em bobagens, em besteiras, que nem é lícito aqui relatar. Aleluia. Por quê? Porque a mente humana, ela tem essa tendência natural e carnal de ficar projetando pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos equivocados às leis, às éticas do nosso próprio Deus. Então, no geral, todo ser humano peca por pensamentos. Pecado pessoal também está relacionado ao pecado das palavras. Todas as pessoas pecam no falar. Não existe uma pessoa na face da terra que não peque no falar, que não tropece no falar. E Tiago diz que aquele que conseguir refrear a sua língua do mal e não tropeçar nas palavras é um homem perfeito. Mas nós sabemos que todas as pessoas pecam no falar. O pecado pessoal também está relacionado, meus amados, aos atos. Ou seja, muitos comportamentos nossos são pecados. E isso é pecado pessoal. Pecado pessoal está em nossas obras. Aleluia! Aquilo que fazemos, aquilo que realizamos com imperfeições, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na igreja, às vezes na rua, às vezes no trem, enfim. Nós demonstramos com os nossos atos que esses atos são contrários à natureza de Deus. Então, pecados pessoais. Nos pecados pessoais ainda está a omissão. O que é omissão? Omissão, meus amados, é quando nós podemos fazer o bem, estamos vendo e não fizemos. É quando nós podemos aconselhar, falar alguma coisa para alguém, mesmo que seja forte, seja duro, mas vai servir para o bem da pessoa e nós não falamos. Nós nos omitimos de fazer o bem. É quando nós podemos estender as mãos para um irmão da igreja, para um familiar, para um amigo, para um conhecido, para um vizinho, para um estranho, e nós não fazemos. Nós omitimos de fazer o bem, e isso também é pecado. E muitas vezes esta omissão se dá por não gostar de alguém, não gostar da pessoa. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa, mas isso é pecado pessoal. Existe também, meus irmãos, o pecado chamado pecado venal. O que significa isso? Pecado venal significa aqueles pecados cometidos, são pecados leves, não são pecados grosseiros, não são pecados pesados. E o pecado venal também se enquadra lá no pecado original. Mas são pecados chamados pecados venal, pecados leves. Pecados que não têm muita gravidade. Embora não deixe de ser pecado, mas ele não é pesado. Por exemplo, se alguém te pergunta, é só um exemplo que eu vou dar, alguém te pergunta assim, tu viu fulano? E sem pensar, tu diz, não vi. Ou seja, tu pecou, tu mentiu. Aí daqui a pouquinho, não, para aí, eu vi sim. Ou seja, o pecado ele foi proliferado já porque tu já falou uma mentira. Mas essa mentira foi inconsciente. Não foi uma mentira trabalhada, pensada, modelada, arquitetada, planejada, não. Ou seja, são pecados leves que a pessoa comete, às vezes, muitas vezes, sem consciência, sem pensar. E sem pensar, ela pode falar, ela pode agir de diversas formas e diversas maneiras. Pecado venal. Sem o pleno conhecimento daquilo que fala, daquilo que faz e daquilo que age. Agora, existe também, meus amados, os pecados graves. Esses pecados graves, eles afetam totalmente
o relacionamento da pessoa para com Deus. E entre os quais nós estamos vendo isto agora, no livro do Êxodo, no capítulo de número 20. Os pecados, meus amados, graves, eles estão relacionados nos 10 mandamentos que Deus outorgou a Moisés para expressar isto para o povo de Israel. Eu não vou trazer a lista aqui de uma forma bem centrada, bem organizada, mas eu vou falando aqui para que não se estenda muito. Ou seja, o primeiro pecado está relacionado ao próprio Deus. Ali diz assim que não terá outros deuses além de mim. No versículo 1 então diz, então falou o Senhor Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ele já se expressa falando sobre o pecado de idolatria. Deus considera o pecado de idolatria um dos primeiros pontos mais terríveis para Deus. Por quê? Porque a pessoa desacredita totalmente que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor, que Ele é aquele que faz milagre, que Ele que dá chuva, aquele que cura, aquele que abre a madre, aquele que pode salvar, e a pessoa coloca a sua devoção, a sua adoração a uma criatura ou a uma imagem fundida pelas mãos do homem. Então isso para Deus é um pecado grave, é um pecado relacionado a Deus. Aleluia. Existe também, meus irmãos, não vou trazer todos aqui relatado, mas existe também o pecado aquele sobre a pessoa negar a própria existência de Deus. E muitas pessoas já chegaram para mim perguntando, vem cá, se Deus é real, se Deus existe, quem criou Deus? Agora você vê, Satanás incube esses pensamentos nas pessoas. Não é errado ter este pensamento, o errado é deixar o pensamento vingar. Esses pensamentos têm que ser destruídos, banidos, aniquilados da nossa mente humana. Oh, glórias ao nome do Senhor. Esses pensamentos nos levam à descrença, nos levam a negar a existência do próprio Deus. Pecados graves. Outro pecado grave, meus irmãos, que ofende o relacionamento de Deus para com o homem, é a ofensa aos pais. Os filhos que ofendem os pais, não honram os pais, não obedecem os pais, desprezam os pais, maltratam os pais, falam mal dos pais, caluniam os pais. Esse tipo de ação não é uma ação relacionada somente ao pai e ao filho, não. Está relacionada a um relacionamento com Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Isto é um pecado grave. Quando os filhos não honram seus pais, embora seus pais tenham falhas, tenham defeito, pecam também porque são seres humanos, isto não dá direito ao filho julgá-lo, maltratá-lo, respondê-lo. Não tem o porquê disto. Aliás, Jesus falou para uma geração que eles estavam desonrando aos pais, anulando o mandamento de Deus por causa de uma tradição humana. E nós vemos hoje as leis fazendo isto, as leis criando um certo preceito no coração dos jovens, das crianças e dos adolescentes, e eles estão sendo impulsionados, meus amados, a desobedecer os pais, a ignorar os pais, a desprezar, a maltratar, a ofender, a xingar, e todos esses tipos de ações são um aborrecimento a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vemos também outro pecado grave chamado o pecado de matar. Matar é um mandamento de Deus proibido na Torá Sagrada. Nós não podemos matar. Matar é pecado. Matar é algo contra os mandamentos de Deus, porque Deus é a favor da vida. Deus é a própria vida. E ele disse, ao enviar o seu filho ao mundo, dizendo, a minha vida está no meu filho, e o meu filho é a luz do mundo e é a vida para os homens. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então nós vemos que o pecado de matar é uma coisa séria, porque você tira a vida de outra pessoa. Em 1 João também, em uma da epístola, diz assim,
que nós também não podemos matar o nosso irmão dentro do nosso coração. Ou seja, a pessoa excluir o irmão de dentro do seu coração, fazendo pouco caso, fazendo como se ele nem existisse, como se não servisse para nada, desprezando-o dentro do seu interior. Isso se chama, meus amados, matar. Nós não podemos matar nossos irmãos dentro do nosso coração. Existe também um outro pecado sério e grave para Deus. Este aqui e o matar, e este que eu vou citar agora, são relacionados à vida humana que também afeta a Deus. Os demais que eu citei, os começos, diretamente. São pecados que afetam diretamente a Deus, ou seja, a idolatria. A idolatria ofende direto a Deus. O relacionamento de filhos com os pais é direto ao nosso Deus. O nome de Deus, que não pode ser falado de forma leviana, pronunciado de forma leviana, aleluia, também está relacionado diretamente a Deus. Agora, os demais pecados que serão citados, como matar, e agora eu vou citar outro, estão relacionados ao mundo aqui, mas afetam sim a Deus por causa dos mandamentos. Amém? Escute uma coisa: adultério, a Bíblia diz não adulterarás. A palavra adulterarás não está no singular, está no plural. Por que Deus ia colocar esta palavra nos seus mandamentos e ainda, em vez de colocar no singular, deixando adultério, ele diz não adulterarás? Por que ele bota no plural? Sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, na lei de Deus, na ética de Deus, adultério não é simplesmente uma relação sexual fora do casamento, não. Nós podemos adulterar de diversas formas e de muitas maneiras. A Bíblia diz que Israel estava adulterando com outros ídolos ou com outros deuses. E existe também uma outra forma de adulterar, por exemplo, adulterar a palavra, adulterar a escrita. Isto é adulterar. Quando uma pessoa também não é verdadeira, não é real, e ela tem uma máscara, ela tem uma hipocrisia, ela também está relacionada a adultério. Por quê? Porque adultério é adulterar uma coisa original, é modificar uma coisa original. Então Deus coloca na sua palavra, não adulterarás. Adulterarás é um pecado sério, é um pecado grave, que afeta o relacionamento das pessoas e afeta o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Isso está relacionado às impurezas sexuais. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Existe também o pecado que também Deus não se agrada porque gera outros, é a cobiça. Nós não podemos cobiçar a casa do nosso próximo, o boi do nosso próximo, a mulher do nosso próximo, o emprego do nosso próximo, a roupa do nosso próximo, a vida do nosso próximo. Nós não podemos cobiçar. Cobiça é algo terrível chamado concupiscência, desejo forte de cometer o pecado contra alguém. Ou seja, alguém, meus amados irmãos, que tem cobiça, ele está cobiçando, por exemplo, um carro. Ele quer de todas as formas que aquele carro seja dele. Então ele coloca os olhos naquele objeto. Em vez de ele orar a Deus, dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor abençoou aquele irmão, o Senhor deu condição para ele, ou só usou alguém para dar o carro para ele, ou dar a casa para ele, ou dar o emprego para ele, enfim. Em vez de ficar contente, ficar feliz, ele fica desgostoso, ele fica amargurado, e a intenção dele é ter aquilo que a pessoa tem. Então nós não podemos ter inveja no nosso coração. Outro tipo de pecado grave é ferir alguém sem ter uma causa justa. Desde o começo da história do mundo existe a legítima defesa. Deus não é um ser injusto, Deus é justo em todo o seu parâmetro, em todas as suas leis. Então, quando alguém ia ferir alguém, esse alguém poderia se defender. E nesta defesa, ele poderia atacar e machucar o opressor. Então, ferir alguém sem ter uma legítima defesa, sem ter um motivo justificável, é um pecado sério para Deus. Colocar a vida de uma pessoa em risco
também sem justa causa, também é pecado sério contra Deus. Por exemplo, se você colocar a vida de alguém por causa de uma mentira, alguma coisa que te contaram e tu não sabe se é verdade, tu passa para frente e a pessoa depois vai correr risco de vida, é pecado contra Deus. Mas já pensou se chega alguém está ali roubando a tua casa, está ali com todas aquelas coisas, aí você liga para alguém sem o bandido perceber, aí chega a polícia, chega alguém, mata aquela pessoa, fere aquela pessoa, ou você mesmo consegue se defender e acaba matando o opressor, matando o ladrão. Isto, meus amados, diante de Deus é aceitável, embora você tirou a vida de alguém, mas este alguém está dominado pelo mal. E isso tem respaldo na palavra de Deus, tem respaldo na lei e na Constituição brasileira também. E também em outros países esta lei vinga. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado para não colocar a vida das pessoas em risco de forma injusta. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, para encerrar, existe o pecado mortal. O pecado mortal, a Bíblia aconselha nem orar por esta pessoa. E qual seria o pecado mortal? Existem diversos pecados, como citei aqui, existem outros ainda, inúmeros pecados, como porfia, como ciúmes, inveja, glutonaria, cobiças, facções, bebedice, enfim, chocarrices. Existem muitos pecados. Mas o pecado mortal, a Bíblia cita um. E este pecado mortal, a Bíblia diz que não tem perdão nem neste século, neste mundo, e nem no mundo vindouro. E aí, meus irmãos, alguém poderia até dizer também, mas eu só não digo porque a Bíblia não diz, mas eu fico em silêncio nesse assunto, é sobre aquele que tira a sua própria vida. A Bíblia não trata esse assunto. A Bíblia não relata esse assunto. Embora nós sabemos que dentro de estudos profundos, como eu já fiz vários estudos, já me aprofundei sobre este tema, e eu não quero abordá-lo aqui, ele é muito complexo. Existem duas vertentes, ambos os lados defendem as suas teses, mas a palavra de Deus, ela não trata deste assunto. Então este assunto fica pairando no ar. É um mistério somente para Deus. Deus é que sabe deste assunto. Mas o pecado mortal é chamado de blasfêmia contra o Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh significa o Espírito do Santo, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Jesus falou que os pecados cometidos contra o Pai são perdoados, contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito não tem perdão. Este é um pecado grave. E este pecado grave chamado blasfêmia contra o Espírito, ele é feito nas três formas, nas três maneiras que o ser humano tem. Primeiro, na consciência humana. Segundo, no conhecimento humano. E terceiro, em seu entendimento. Ele é cometido voluntariamente, por livre e espontânea vontade. A pessoa não sente pesar no seu coração. A pessoa não sente tristeza no seu coração. Por quê? Porque são pecados imperdoáveis e são pecados conscientes, com conhecimento e com entendimento. Amém? Esses aqui, meus amados, para os irmãos terem uma noção que não existe nenhum ser humano que não peque. Não existe um. E eu trouxe esse estudo rápido aqui, e já vou encerrar, é que para a gente entender que não adianta nós sermos soberbos e atacar as pessoas por causa do pecado delas. Nós também pecamos. Deus enxerga nossos pecados, Deus vê nossos pecados. E nós temos que ser humildes, nós temos que nos amar uns aos outros, e a Bíblia diz, se vê teu irmão cometer pecado, que não é para a morte, ore a Deus, para que Deus o sare, para que Deus o limpe, o liberte daquele pecado. A Bíblia aconselha a orar, a Bíblia não aconselha a apontar, não aconselha a matar, não aconselha a difamar, não aconselha a espalhar, não aconselha nada dessas coisas que é praticado no meio da igreja, que é praticado no ser evangélico. Não! A Bíblia diz que é para orar por ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus ama aquele que ama o seu irmão.
E eu encerro aqui, meus amados, esta pequena reflexão e digo para todos os pastores, líderes e pregadores que estão com este coração soberbo, exaltado, achando que eles são a própria santidade, são o próprio Deus na terra. Cuidado com as tuas palavras diante das tuas ovelhas. Ou melhor, das tuas ovelhas não, das ovelhas do Senhor. Cuidado com as tuas palavras. Deus dá unção para ajudar, cuidar, alimentar, dar água e carregar. Não para espancar, matar e sangrar as ovelhas de Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.